Taurus PT-51, calibre 6,35 mm ou 25 ACP. A armação é de alumínio, o peso é de 280 gramas, altura 85 mm, comprimento 115 mm. Vamos conferindo se está descarregada. Nada no cano. Nada no carregador. Essa arma tem uma característica interessante, que é o cano basculante, que abre com essa tecla aqui. Esse cano tem 60 milímetros, mas ela tinha uma opção também de o cano de 95 milímetros, que eu tenho também. Ele encaixa aqui mais ou menos assim. O carregador sai com essa tecla aqui. Esse carregador é para 8 munições, mais uma no cano, são 9. E vem escrito aqui embaixo o calibre 25. Essa é a munição 6,35. A comparação está aqui a 380. (38) 22 e o 22 curto. Ela funciona só na ação simples. Então o primeiro tiro tem que ser com o cão armado. Assim. Para carregar, por ela ter o cano basculante, facilita bastante, porque eu coloco o carregador e aí eu não preciso ciclar o ferrolho para carregar, que aliás é bastante duro. O que eu faço é coloco o carregador e aí coloco uma munição direto no cano, sem precisar ciclar o ferrolho, que é bem mais fácil e mais seguro também. Essa questão da nomenclatura do calibre em milímetros ou em polegadas, o milímetro é mais usado, é mais comum na Europa, e nos Estados Unidos é mais comum o uso em polegadas. 6,35 milímetros são exatamente 0,25 polegadas, que é o nome do calibre americano, né? Que é 25 automático, ou ACP. Não é fácil atirar com precisão com essa arma, porque ela é muito pequena na mão e não cabe nem 2 dedos direito no cabo dela. E a mira também é muito pequena. É difícil fazer um agrupamento razoável. A utilização dela é realmente a muito curta distância. Não é uma arma de stand. A Taurus começou a produzir essa arma no Brasil em 1980, quando ela comprou as instalações e os equipamentos da Beretta no Brasil. E não sei até que ano ela foi produzida. Essa aqui é de 1986. Essa arma nasceu na Itália em 1952 com o nome de Jetfire 950, produzida pela Beretta. E a Beretta, em 68, transferiu a produção para o Brasil e produziu a Jetfire até o começo dos anos 70. E no começo dos anos 70 ela transferiu a produção da Jetfire para os Estados Unidos,
onde ela foi produzida até 2003 ou 2004. Na versão americana, existe uma trava na armação, aqui embaixo do ferrolho. E é essa a única diferença da Jetfire para a PT-51. Outra característica dessa arma é que ela não tem o extrator. A munição sai só pelo efeito dos gases. A desmontagem é assim. Primeiro abre o cano totalmente para frente. E aí eu empurro o ferrolho para trás aqui e chego ele um pouquinho para frente assim, para cima. E solta. O que dá tensão no ferrolho são essas molas aqui. Elas têm duas funções. Ela dá tensão no ferrolho e também segura o ferrolho para ele não escapar. As molas seguram aqui nessa ranhura. E para colocar de volta a mesma coisa. Ela tem essa... Eu tenho que encaixar as molas aqui na ranhura. Pronto, entrou. Eu soltei o parafuso do painel aqui para poder mostrar o mecanismo de acionamento do cão. Aqui. Estão vendo que o gatilho aciona esse eixo aqui que solta o cão nessa peça aqui. Se eu acionar o gatilho totalmente, ele dispara o cão. E eu posso ver aqui também a mola do ferrolho. Eu ainda tenho o folheto original dela e vem com as especificações aqui. A visão explodida que eles chamam, né? E a lista de peças.